Amém. Graça e paz, amados irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Graças ao Senhor por mais esse tempo que nos concede ainda essa noite. Abram comigo, por favor, Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Êxodo 25, versículo 1. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, ou de acácia, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos ler ainda outro texto, Apocalipse capítulo 21. Texto que temos enfatizado por esses dias. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Versículo 1, capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém. São os versículos para o momento, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, em quem fomos colocados e que permanentemente estamos, nós te damos graça nessa noite por nos reunir em teu nome. Nós agradecemos a ti nessa noite por mais uma vez podermos estar juntos, assim como Maria aos teus pés, ouvindo o Mestre, o que ele precisa nos dizer. Senhor, fala e o teu servo ouve. Senhor, abra a porta da palavra e também dos nossos entendimentos. Abra os olhos do nosso entendimento. Traga a luz da tua palavra, Senhor, aquela que nós tanto e desesperadamente precisamos.
Nós carecemos de Ti. Encontra, Senhor, um coração com uma boa terra para receber a Tua palavra. Senhor, socorre quem fala, socorre quem ouve. Senhor, ajuda-nos nesse momento. Utiliza, Senhor, o ministério do Seu Santo Espírito, esse que, como ninguém, sabe interpretar a Sua palavra. Nós nos encomendamos a Ti novamente, é a palavra da Tua graça. Tudo encomendamos a Ti, porque sabemos que tudo vem de Ti, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, então, nessa terceira oportunidade que estamos tendo de compartilhar juntos a palavra do Senhor, com a ajuda do Senhor, nós vamos começar a mencionar, então, a partir de agora, aqueles princípios que nós falamos, que eram os princípios que o Senhor pede desde o início, não é? Numa participação responsável do homem para construir essa tenda juntamente com Ele. Nós falávamos até aqui, que pegamos dois textos básicos e áureos, como nós acabamos de ler, o capítulo 25 de Êxodo e o capítulo 21 de Apocalipse, né? Os dois estão falando de uma mesma coisa, sendo que em Êxodo você tem o assunto de uma forma ainda muito rudimentar, né? Embrionária, por sinal, mas no Apocalipse você tem a culminação desse trabalho. Nós estávamos compartilhando hoje pela manhã e mostrando aos irmãos que nas etapas do trabalhar de Deus, você sempre vê três partes, né? Assim como no homem, na sua salvação, nós estivemos observando isso, assim como nos testemunhos que Deus dá em direção ao homem, né? Utilizando as três partes do tabernáculo e usando também disso como uma forma figurada, as impressões que Deus deixa na natureza a partir das coisas que foram criadas, que dão testemunho dele. Depois um testemunho mais contundente, mais específico, através do povo de Israel do Antigo Testamento, né? Mostrando que aquele Deus soberano, todo-poderoso, é um só, não são dois, nem três, nem cinco, apenas um, que eram povos pagãos que viviam na época e precisavam ter esse testemunho. Depois, logo em seguida, nós vemos que ao lado dos pães da proposição, que está dentro do lugar santo, nós temos o candeeiro feito de uma peça só, todo de ouro, com 7 braços, né? E com luz de testemunho, luz cétupla, luz perfeita, porque Deus quer um testemunho. E o testemunho que Deus quer no Novo Testamento já não é o testemunho tão somente do seu poder eterno. Esse testemunho é um testemunho que já está lavrado na igreja. Ele também não quer agora tão somente o testemunho da sua unidade essencial. Esse também é um testemunho que já está lavrado na igreja. A igreja sabe que Deus é o Todo-Poderoso. A igreja também já tem ouvido, já tem entendido, já tem absorvido esse lavrar, né? Que ele também é um só, trino em pessoas e uno em essência, essência única da divindade, né? Onde habitam 3 pessoas, no mistério da coinerência, onde um está dentro do outro. Um grande mistério, o assunto da Santíssima Trindade. Alguns preferem o termo divindade, mas o termo divindade, ainda que é correto e bíblico, nós sabemos que trindade é um termo filosófico. Ele aparece depois em Tertuliano, no ano 170 depois de Cristo. É o primeiro a utilizar numa obra chamada Contra Práxeas. Esse termo foi utilizado. Mas o que ocorre é que divindade fala apenas da essência na qual Deus é, mas não mostra as pessoas, não é? Então, quando a Bíblia fala de divindade, está dando a ênfase na questão da essência na qual Deus é constituído. Todo ser é constituído de uma determinada essência. Assim como nós somos seres humanos, somos constituídos dessa essência humana. Por isso que não temos como chegar a ser deuses ou Deus, porque Deus habita numa essência que é única no universo. E nessa essência única, divina, por isso o termo divindade, com D maiúsculo, aparecem as 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas não aparecem no Antigo Testamento de forma clara. Falávamos aos irmãos que a palavra in no hebraico, ela indica pluralidade. E se você vê, por exemplo, no Shema, no Deuteronômio 6,4, né? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um, a palavra Elohim está aí dentro. É interessante que Elohim, Eloá, é a expressão feminilizada da palavra,
Mas Eloá traz a ideia de um Deus único, singular, a ideia é singular, não é? E Elohim, a terminação in, indica a pluralidade. Então, dizendo que esse Deus é um só, mas de alguma forma parece como plural o nome. Porque Deus já dava aí alguns indícios que mais para frente ele iria revelar esse aspecto mais profundo da sua palavra, que nessa essência única divina habitavam 3 pessoas. Como nós citamos para os irmãos, em vários momentos das Escrituras você vai observar que as 3 pessoas estão presentes. Seja na criação, seja no modelo onde criava todas as coisas, como nós mencionamos, e por aí em diante. Então, nós estivemos observando que existe um propósito eterno no coração do nosso Senhor, não é? Esses 2 dias foi para que pudéssemos enfatizar isso. Sabemos que isso é uma verdade comum entre o povo de Deus, mas talvez pouco percebida de uma forma prática. Porque, irmãos, nós temos conhecimento de certas verdades, temos conhecimento teórico de certas verdades, isso não modifica nada, em absolutamente nada, o nosso viver e o nosso testemunho. O testemunho é que modifica as coisas. Agora, claro, nós precisamos conhecer, não é? Nós precisamos entender, compreender. Por isso que o Senhor fala-nos, porque Ele quer nos dar compreensão, mas Ele não quer dar somente compreensão para que fique em compreensão. Então Ele sempre vai insistir com as mesmas coisas. Pedro e Paulo falaram isso, né? Não vos canso de dizer-vos as mesmas coisas. Por quê? Porque não é uma questão só de ouvir as coisas e ficar com elas na cabeça. O que se torna segurança para nós? Quando essas coisas são fixadas. Quando elas são fixadas, elas vão ganhar a nossa visão, elas vão ganhar os nossos olhos, a nossa maneira de ver e a nossa maneira de existir. Você se projeta, você anda de acordo com a visão que você tem. Nós tocávamos nisso também e falamos novamente para que isso fixado, porque isso é muito importante. A visão não é tudo, mas ela é o princípio de muita coisa. Sem visão é impossível, não é? Como você vai construir uma casa para Deus que você não sabe nada de construção? Não a civil, né? A celestial. Não é? Como se nós não sabemos nada do modelo. Como vamos fazer? Se o Senhor nos chama de uma forma responsável, mas nós não conhecemos nada acerca desse modelo, não é? Você vai construir uma casa, a primeira coisa que você tem que chamar é um arquiteto, não é? Não é assim que acontece? Por quê? Porque tem que existir um modelo bem ao lado para que você possa fazer conforme o modelo que foi apresentado. Então a palavra vem para nós como modelo, não é? Mas você vai observar que o Senhor também utiliza de outras ferramentas para que isso não fique apenas como modelo arquitetônico na nossa cabeça, mas que seja algo prático, algo vivido. O que nós vamos tocar a partir de hoje são em pontos que estão relacionados à nossa responsabilidade. Então, na eternidade nós observamos, né, fomos enfáticos em dizer que existe um plano que ele é eterno. Tem outros planos que aparecem no decorrer da vida cristã, né? Tem pessoas que têm essa e aquela experiência, tem umas que não vou mencionar quais, não é? Para não atingir ninguém, mas tem muitas experiências que não são subjugadas pela principal experiência. Por exemplo, se você é casado com uma mulher, você tem a sua esposa e você tem o seu marido só por um motivo, porque Cristo tem e quer a igreja. Não existe outro motivo. Esse é o principal. Dá para entender isso? O mistério de Cristo é representado na vida dos casais. Por isso que o homem tem que ser igual a Cristo no casamento. Esse é seu encargo, e a mulher tem que ser igual à igreja. Essa ideia de casamento não foi uma ideia inventada pelo homem. Você entra na sociedade e você já encontra isso. Mas quando começou tudo isso? Né? Você vai reportar lá atrás, um versículo que nós já lemos hoje, né, a partir do capítulo 2, quando o Senhor coloca um homem num sono profundo. Lembram disso? Está contando a história de Adão e Eva, não é isso que está acontecendo? Mas não é só a história de Adão e Eva. Ele está contando a história de Cristo e da igreja. Mas para nos fazer compreender as relações entre Cristo e a igreja, ele nos faz compreender as relações humanas, não é? Então, se eu tenho uma esposa, pode ser que eu tenha um pouco melhor de compreensão do que é amar a esposa, né? Do que é cuidar, do que é proteger, que são os encargos que Cristo tem sobre a igreja, não é? A mulher, né, falávamos isso recentemente para os irmãos, a mulher que tem essa posição gloriosa de sujeição, não só a mulher, porque o texto de Efésios capítulo 5 diz que uns devem estar sujeitos aos outros, mas especificamente no casamento a mulher assume essa posição porque o marido tem que cobri-la, o marido tem que protegê-la. Então ela precisa assumir uma posição de sujeição, mas essa sujeição, fundamentalmente, essencialmente,
precisa ocorrer na mulher. Por quê? Porque a igreja está sujeita a quem? A Cristo. É simples assim. Não é Cristo que está sujeito à igreja, é a igreja que está sujeita a Cristo. Então você vai observar que nas relações Deus estabeleceu uma forma de falar nas relações. Isso tecnicamente é chamado de uma forma antropomórfica, onde Deus desce até a altura do homem para falar numa linguagem que ele possa entender. Então você tem filho porque Deus tem um filho, você é pai porque Deus é pai, e assim por diante. Nas relações estão cheias, nossas relações estão cheias desses aspectos. Consegue compreender isso? Não ficaria totalmente sem sentido se nós tirássemos esse aspecto mais elementar e deixássemos as relações acontecendo simplesmente porque um dia isso aconteceu. Quando aconteceu? Não foi de uma forma aleatória. Deus planejou a família, porque Deus quer família. Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é família, irmãos. Não é? Deus é comunhão, Deus nunca teve falta de comunhão. Claro que ele diz que o homem estava só, mas não quer dizer que o seu filho estava só. Né? O filho sempre esteve com o seu pai, face a face. O texto que diz proston teon, lá em João capítulo 1, versículo 1, né? Em arqué, kairologos, aí fala assim, em proston teon, ou seja, estavam face a face, em toda a eternidade. A ideia de proston teon é face a face. O pai estava olhando para o filho e o filho olhando para o pai. Por toda a eternidade. Tem falta de comunhão, filho? De forma nenhuma. O Espírito é a ligação de amor, né? Que os dois têm um pelo outro. Então você vê que está fechado isso, não tem nenhum problema. Não existe isso, vamos criar porque está nos faltando algo. Nós é que somos os beneficiados dessa criação. Na verdade, Deus quis estender esse nível de comunhão entre o Pai e o Filho, quis que pelo Espírito Santo esse nível de comunhão fosse estendido também na criação. E isso foi o que aconteceu. Por isso que nós nascemos, não é? E depois tivemos que nascer de novo, né? Tivemos que nascer de novo, participar de uma nova criação para usufrutar de todo esse propósito maravilhoso que Deus tem no seu coração em relação a nós. Isso é muito rico. Então agora nós vimos que desde a eternidade Deus planejou habitar com o homem. Esse texto de Êxodo capítulo 25, quando diz, e me farão um tabernáculo, e me farão um santuário, que é um tabernáculo, que é uma tenda, um lugar de habitação, e diz, e habitarei, o quê? No meio. Olha a ideia de Deus, irmãos. Prescruta isso. O que Deus está pensando? Ele está pensando numa família. E não só numa família. Ele não está dizendo assim, eu quero uma família, mas eu vou ficar lá no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, eu vou ficar no monte, eu não vou descer. Não. Deus quer uma família e quer habitar no meio dela. Você vê que ele desce e vem habitar no meio dela. Essa é a ideia principal do Evangelho. Trazer as pessoas, trazer os filhos para o seio da família. Deus é família, Deus quer ter família, e esse tabernáculo nada mais é do que o estabelecimento eterno da família de Deus. Amém? Então vamos novamente a Êxodo capítulo 25. Nós vamos começar a entrar então, com a ajuda do Senhor, Êxodo capítulo 25. Vamos começar a observar alguns pontos relacionados aos princípios nos quais Deus estabeleceu por vontade dele para que nós, como família, pudéssemos cooperar com Deus no estabelecimento dessa tenda. Lembram disso, irmãos? Por favor, olhem e prestem atenção. Lembrem disso. E farão um santuário. Me farão um santuário. Está vendo a nossa participação? Tem como você deixar Deus fazer? Tem? Deus faz mesmo, mas faz e quer fazer através de nós. Temos uma responsabilidade nisso? Sim ou não? Sim, temos uma responsabilidade. Talvez não sabemos como fazer ainda, mas a responsabilidade recai sobre nós. Por quê? Porque aqui é tipologia, mas a realidade espiritual, no tempo do Novo Testamento, você vai ver os mesmos princípios. Então vamos começar Êxodo capítulo 25. Por que começamos em Êxodo 25? Porque nós estamos falando do tabernáculo. Agora, o tabernáculo, ele segue até ser erigido na sua forma mais completa, é lá em Êxodo 40, quando ele é erguido e a Shequina de Deus desce no Santíssimo, e você observa que já tem um princípio maravilhoso aí, porque quando a gente fala que a gente quer a glória de Deus no nosso lugar,
Você precisa entender uma coisa. Essa glória está relacionada à edificação da casa. A Shekinah, ou a Shekinah, como assim é dito no hebraico, ela desce quando o tabernáculo está pronto. Dá para entender? A presença de Deus, irmãos, ela não desce em qualquer lugar. Ela não desce em qualquer lugar. Se ela chegar em qualquer lugar, né, é capaz de acontecer muitas coisas desagradáveis, porque Deus é santo. Então, ele precisa edificar a primeira casa. Então, ele desce para essa morada em plenitude. É assim que acontece. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê um caso que você não entende por que aconteceu lá e não acontece nesses dias. Não é? Quando Safira e Ananias, por exemplo, venderam e parte da sua herdade esconderam e mentiram, aquelas coisas que vocês sabem, o que aconteceu com eles? Morreram, porque aquele era um período em que a Shekinah de Deus estava presente. A glória de Deus é a presença de Deus. É um fogo consumidor. Não é somente um cântico. É a própria presença do Deus vivo. Não é? Então ele precisa primeiro erguer o tabernáculo, edificar o tabernáculo. Para que uma vez ele erguido, então lá em Êxodo 40, já no finalzinho, então a Shekinah de Deus, ela desce no Santíssimo, aí a sua luz chega ao santo lugar e até o átrio exterior é visto. Né? Essa é a plenitude, é o enchimento, é a glória da casa no momento em que ela se encontra edificada. Por isso que temos o trabalho de edificar, né, para essa morada em plenitude. Essa é a Shekinah. Amém? À medida que a casa vai sendo edificada, ela vai sendo cheia. E falávamos aos irmãos, Deus não quer apenas uma casa, Ele quer uma casa cheia, porque Ele quer essa casa para a sua habitação. E essa casa somos nós, né, de forma secundária, vamos colocar assim, porque essencialmente nós vimos que essa casa é o próprio Senhor Jesus. Ele vem, estabelece essa verdade, Ele é o templo de Deus, Ele é o tabernáculo de Deus, Ele é a casa de Deus. Não é? E o que ocorre? Depois que Ele faz o trabalho por nós, Ele é assunto aos céus, com o Espírito, com o Pai envia o Espírito, e agora começa uma nova jornada, e essa jornada intermediária que nós vamos tocar agora. Nessa jornada intermediária, fixa bem isso, irmão, nessa jornada intermediária, esse é o momento de maior atenção do povo de Deus. Esse é o momento de maior atenção. Por quê? Porque se tratar de povo de Deus, então já é crente, não é? E se Deus vai estabelecer no capítulo 21, que Deus vai estabelecer um relacionamento com esses crentes para a eternidade, aí a partir do capítulo 21, então nós temos duas realidades. Não é? E o que nos toca? O que nos toca é o momento intermediário. Nós temos então que trabalhar, servir com os princípios no qual Ele estabeleceu para o levantamento dessa tenda. Essa tenda precisa ser levantada. Amém? E para que ela seja levantada, não coloque a responsabilidade sobre você sozinho. Essa é uma tenda que é levantada coletivamente. Não coloque essa responsabilidade sobre Deus sozinho. Deus soberanamente, Ele é soberano, mas de forma soberana Ele escolheu, não é? Ele decidiu que nós cooperássemos com esse trabalho. Então nós somos o quê? Cooperadores. Sinta-se assim, irmão, um cooperador. Isso é muito importante. Então, capítulo 25, nós vamos observar que existem 7 princípios relacionados aqui desse serviço dos servos. 7 maravilhosos princípios que mostram exatamente dentro do tabernáculo, né? Se Deus quer uma tenda, dentro da própria tenda Ele mostra os princípios pelos quais nós devemos cooperar com Ele. O primeiro princípio que aparece é um que nós já temos, durante esses 2 dias, já temos mencionado. Antes que Moisés pudesse receber esse encargo, no capítulo 25, Moisés recebeu um grande encargo. A primeira coisa que Deus pede a Moisés é o capítulo 24. O capítulo 24 é a introdução do 25. O 25, Moisés já tem um encargo, as coisas já estão acontecendo. Mas o que ocorre é que é no 24 onde tudo começa. Se Deus vai dar para algum de vocês aqui, oxalá para todos nós, o encargo de cooperar na sua casa, a primeira coisa, irmãos, para servir na casa de Deus, a primeira coisa, guarde isso. Se você tiver uma caneta, escreva no papel. Se você não tiver uma caneta, escreva no seu coração. Guarde isso. Na casa de Deus, só se coopera nessa casa com Deus quando se tem encargo. A casa de Deus só se coopera com Deus quando se tem
encargo. Precisa haver peso no coração. Quando a arca, por exemplo, precisava ser levada, vocês lembram bem qual era o princípio? Que ela deveria repousar sobre o ombro dos levitas. Sabe o que significa isso? Claro que os 4 levitas falam também dos 4 evangelhos que são levados, né, a biografia de Jesus a partir de 4 pontos de vista diferentes dos discípulos. Mas essa arca não pode ser levada sobre carros de boi. Não existe nenhuma forma humana capaz de carregar essa arca. O peso da arca, que também é um serviço cristão, é levado sobre os ombros. Por quê? Porque tem que pesar sobre o coração. Então, o princípio da obra de Deus, em toda a obra de Deus, esse princípio está permeado. Você não tem como tirar esse princípio. Jesus falou assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, não é do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Quem falou que ia edificar a igreja? O Senhor Jesus. Se você observar, ele é o fundamento, porque é sobre essa revelação que Pedro teve que a igreja começou a ser edificada. Não é sobre Pedro, não é o erro do catolicismo, é sobre a revelação que o Pai deu de quem era Jesus. É aí que é o fundamento da igreja. Depois tem um material que é sobre-edificado sobre esse fundamento. Bom, então nós temos Cristo como fundamento. E temos um material de sobre-edificação que é Cristo também. Claro que formado em nós. Mas é Cristo formado em nós. Esse é o material do tabernáculo, da cabana ou da casa de Deus. Os materiais sempre são os dele. Todo o material que ele pediu, com exceção de um que é pelo de cabra, que eu não gostaria que tivesse aqui, mas está coberto pelo sangue. Existe sim esse aspecto na igreja, mas está coberto pelo sangue. Assim como no tabernáculo, que parecia um grande rato no deserto, porque a última camada era texugo, e texugo é um rato. Você pode ver, se você colocar no Google lá, você vai buscar. Alguém disse que é uma coisa marinha. Não é marinha, é um rato. Eu já tenho visto a fotografia dele. Então a última cobertura era de pele de texugo, parecia um rato. Mas dentro habitava o Deus da glória, porque a igreja não tem aparência física externa. A aparência dela é da vida interior. Então ela tem um fundamento que é Cristo, ela tem a sobre-edificação que é Cristo também. Isso não pode ser de maneira nenhuma modificada. Agora, quando há essa edificação, não só os materiais são Cristo, mas o edificador é Cristo também. Amém? Então, preste atenção nisso, irmãos. O fundamento é Cristo, os materiais são Cristo, e quem edifica? É Cristo. Essencialmente é assim. Então, ele nos chama para cooperar com ele, mas os materiais são dele. E quem é que edifica? Ele. Mas ele através de quem? Através daqueles em que o coração pesa o encargo para a edificação. Aí você vai me perguntar, irmão, mas onde é que a gente consegue esse encargo? Não é? Onde é que vende isso? Não é aqui do lado que vende não, mas é vendido também. Se vocês lembrarem do capítulo 25 de Mateus, quando as virgens nécias, lembram disso? Elas estão lá como se nada tivesse acontecendo, tudo está comum e corrente, aí o Senhor vem. Quando o Senhor vem, elas querem o azeite das outras. Falam, não, como é que vai te dar o azeite? Você tem que ir comprar. Lembra desse termo? Tem que ir comprar. E elas foram comprar, mas não deu tempo, porque quando elas foram comprar, o Senhor veio. Por quê? Porque há uma compra, há um preço, não é? E o encargo, ele também tem um preço. O encargo é o preço de subir ao monte. O monte sempre está se referindo à presença de Deus. Entre Deus no monte e nós no pé do monte existe uma grande subida. A nossa carne não quer. Eu gostaria de uma coisa mais prática. Hoje não estamos nos termos práticos. Tudo hoje não é muito prático. Tanta tecnologia, por que não encaixar um bocado dessa tecnologia? Aproveitar um pouco na igreja. Não é? Quem sabe o sistema do aperfeiçoamento através do controle remoto? Não existe isso. Tem um preço. E qual é o preço? O primeiro preço a ser pago. O primeiro preço está relacionado a uma coisa que a nossa carne não gosta, mas que é altamente necessário para que haja peso, irmãos, para que haja encargo, senão você e eu nunca teremos encargo. Esse é o peso que se paga, né, que a carne não gosta de subir, mas que é necessário subir. Subi ao monte, diz o profeta Ageu, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei,
e eu serei glorificado. O primeiro princípio da edificação da casa, que Deus nos chama de uma forma responsável, é estar na presença dele. Esse é o primeiro princípio. Se não estamos na presença dele, irmão, não temos, vamos fechar a Bíblia, vamos tomar um café, pedir para o irmão fazer um café para a gente, depois vamos embora para casa. Não temos o que fazer se não prestarmos atenção nesse principal princípio. E aí o que é que nós temos? Nós observamos nas nossas reuniões da igreja, porque eu não vou falar da oração individual, mas da oração coletiva, da oração congregacional. Essas são das maiores, das reuniões mais esvaziadas entre o povo de Deus. A nossa falta de poder, de graça, aquelas questões que às vezes nós ouvimos irmãos falarem de avivamento que ocorreu no país galês, que aconteceu em tal lugar. No país galês, por exemplo, aconteceu avivamento, eles escreviam cartas e mandavam para outros lugares, até para outros países, para explicar o que estava acontecendo ali. E quando essa carta chegava num outro lugar que abriam a carta, aquilo tudo começava a acontecer entre eles também ali. E a gente não tem explicação para dar do porquê há tanta morte espiritual entre o povo de Deus. Não se tem explicação, você não consegue explicação. Como pode o Deus de toda a vida, não é? Aquele que é o pão que desceu do céu, aquele que é a água que sacia, que alimenta a nossa sede, a nossa fome. Como pode, irmão? Seria uma incoerência muito grande. Alguma coisa está equivocada. Algo está equivocada, alguma coisa está equivocada e certamente não é Deus que está com equívoco. Se ele disse que ele é o pão, o que falta da parte do povo de Deus? Uma ação responsável, não é? E não uma ação responsável em direção ao pão, comer do pão, se alimentar do pão. Vou falar coisas aqui que são redundantes para vocês estão cansados de ouvir, mas quem sabe nós não estamos cansados de comer. Esse é o nosso problema, irmãos. O problema na edificação de Deus não está relacionado ao que você é capaz ou não de fazer. Deus sabe que o homem não tem capacidade nenhuma, e aqui a gente vai já explicar os princípios de capacidade e responsabilidade. O que nós somos responsáveis. Capaz não. Você não é capaz de nada. Cristo é a sua capacidade. Né? Você é um faminto como eu, mas Cristo é o nosso pão, é o nosso alimento. Eu tenho sede? Eu tenho sede? Você tem sede? Claro, nós temos sede. Então qual é o assunto? Do que precisamos? Da água, da vida, da fonte. E Ele é a fonte. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios o quê? De água viva fluirão, porque Ele é essa fonte do rio, e de água viva que sai do seu interior. Agora observa o capítulo 24, na subida do monte. Olha o que Deus vai falar para Moisés. Nós estamos adiantando antes do texto o comentário. Mas olha o que Deus fala para Moisés, no capítulo 24. Porque no capítulo 25, Deus já vai orientar Moisés o que ele vai fazer em relação ao seu povo. Mas já no capítulo 24, irmão, antes de qualquer coisa que Deus vá mandar a gente fazer, Deus nunca mandou ninguém fazer nada. A primeira coisa que Deus manda é nos achegarmos a Ele. E aí, quando eu falava das reuniões, das nossas reuniões da igreja, o que a gente observa é o seguinte: por que essas reuniões são as mais esvaziadas? Não é? Porque não há consciência de que esse é o primeiro e principal de todos os princípios da edificação da casa de Deus. Deus sabe que nós somos responsáveis, mas Deus também sabe que nós não somos capazes. Não é? Nós temos uma grande responsabilidade, mas a gente não sabe como fazer. Então, esses princípios que ele estabelece na casa, que nós vamos ler aqui, esses 7 princípios, eles estão intimamente relacionados a uma ajuda muito prática, irmãos, daquilo no qual precisamos estar envolvidos para que Deus tenha de fato a sua tenda. Porque se fosse Ele que tivesse que estabelecer essa tenda, ela já estaria estabelecida. Mas Ele conta com homens e mulheres que primeiramente, entendam que obra de Deus não é colocar as mãos em nada, é tirar as mãos do que você está colocando. Tira a mão de tudo. Recua inteiramente, porque esse não é o principal e nem o primeiro motivo. Qual é o primeiro motivo? O motivo é um motivo de encargo. Para se ter encargo, só com Deus e na sua presença. Deus é quem dá esse encargo. Deus é quem dá esse peso para você fazer aquilo que você precisa fazer. Você pode ter um dom, você pode ter um determinado dom, não é? Mas como esse dom vai funcionar na casa de Deus? A partir do encargo, não dom como dom,
É dom como encargo, não é? Deus dá um peso no seu coração para você fazer uma ideia. Tem muitas coisas que podem ser feitas, mas começa tudo com o encargo. E o encargo é algo que se tem na presença de Deus. Por isso que a primeira coisa, Moisés não vai falar nada com ninguém, Moisés não vai descer o monte agora. O que Moisés vai fazer? Moisés vai subir o monte e vai ter que ficar lá. Essa é a orientação para Moisés. Moisés, esse não é o café da manhã. Você não vai orar pelo café da manhã. Não é uma oração tão rápida. Você vai viver, né, aqui. Você vai passar um tempo aqui comigo. Parafraseando, né? Não são canônicas palavras. Então Moisés fica lá 40 dias. Vocês lembram disso? 40 dias. Olha essa ascensão ao monte de Moisés. Capítulo 24, do versículo 9. Versículo 9 do capítulo 24. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Olha o versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Sobe a mim ao monte e fica lá. E dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Você vê que ele vai dar um encargo a Moisés, não vai? Ele vai dar a lei, os ensinamentos, para que ele desça. A questão do tabernáculo, ele vai falar logo no início do capítulo 25. Ele vai dar todo esse encargo, mas a primeira coisa, o que ele fala? Sobe a mim e o quê? E fica lá. Se fôssemos trazer isso de uma forma muito objetiva para o nosso viver diário, não é, irmãos? Esse é o mesmo princípio. Você tem um problema na família? Sabe qual é o primeiro princípio para a edificação da família? Sobe a mim e fica lá. Não é? Quando você tem um problema, você está diante de um problema, é muito comum a gente fazer assim. No primeiro momento que nos encontramos diante de uma situação, a gente corre para cá. Ó. É para cá que a gente corre. Né? Então aqui eu analiso, aqui eu penso, por isso que agora você sabe por que você não dorme. Já percebeu? É por causa disso. É porque você corre para cá. Ó. Quando você corre para cá, isso aqui parece um cavalo galopante que ninguém segura ele. Você dá um grito e ele sai correndo, alguém fala assim, produção, corre atrás para pegar, não vai pegar nunca. Você dá vazão à mente, né, à cabeça, para procurar buscar aquilo que vai solucionar o seu problema, e não é dessa forma. Então a cabeça fica funcionando, você não consegue dormir e o problema permanece, você não consegue resolver. Por quê? Porque o princípio de edificação, essa edificação não é edificação no sentido coletivo da igreja, porque a edificação começa nos pormenores, dentro da família, né, da sua vida individual, coletiva dentro da família e a igreja, obviamente. Então, quando a gente tem dificuldade dentro da família, esse é o primeiro princípio na cooperação de levantar uma tenda com Deus. No princípio da família, como funciona? Você tem uma dificuldade, esse é o primeiro princípio que é apresentado. Subir a quem? A Deus e ficar lá. É Ele quem tem a solução para você. É Ele quem tem as palavras de vida. É Ele quem tem as palavras no momento adequado, no tempo certo. Você sabe qual é o tempo de falar? Você sabe quais são as palavras? Né? Problemas de relacionamento conjugal. É muito comum, não é? É muito comum os problemas de relacionamento conjugal. Você sabe como falar com ela? Você sabe como falar com ele? Você sabe o tempo de falar? Você sabe quais são as palavras? A gente domina essa arte? Não domina, irmão. Muito pelo contrário. Quando a gente quer resolver, a gente cria um problema maior. O diabo sabendo disso, não é? O diabo sabendo disso que luta contra nós, contra as famílias da casa de Deus, né? De forma muito clara. Então arruma ali aquela armadilha que fecha na canela de urso, né? Ele põe ali, põe uma isca, sabe que você se movimenta dessa forma, ele cria uma circunstância, gera um treveiro em casa e ele já sabe que você vai botar o pé naquele negócio porque você gosta de resolver as coisas você é muito prático, você sabe como fazer e tal, e você vai lá fazer. E quando você vai fazer, você percebe que a coisa fica pior, a comunhão não é restaurada, as coisas vão piorando, e tem coisas que vão passando os anos, vão passando e nunca se consegue tratar, porque vamos mexer naquilo, Deus me livre se mexer naquilo, não é?
E Deus quer restaurar todas essas coisas, porque Deus não pode ter uma tenda. Aqui agora temos uma tenda, né? Estamos reunidos, temos uma tenda. Irmão, mas só Deus que conhece os corações de quem está sentado aí, de quem está em pé falando. E Deus não começa trabalhando na igreja, Deus começa trabalhando no indivíduo. Ele não tem o coletivo se ele não tiver o indivíduo. Por isso que o princípio é de indivíduo, não é? De indivíduo, família, de família, igreja, porque as nossas famílias representam também o mistério de Cristo e da igreja. Então, se não temos família sadia, como vamos ter igrejas sadias? Se temos famílias com problema, como... não, eu estou edificando a igreja, mas e a sua família? Se você edifica a igreja de uma forma adequada, se nós estamos trabalhando de forma adequada, nós estamos muito preocupados com a nossa família. Sim ou não? Porque seria totalmente incoerente. Eu me preocupo com a igreja, mas não me preocupo com a família. Mas a família é o primeiro, é o princípio padrão básico. Deus quer um testemunho na sua casa, na minha casa, para que isso seja estendido também. Então, se na minha casa é cuidada, na casa do irmão é cuidado, e na casa dos irmãos isso é bem cuidado, então nós temos, então, uma família que é a casa de Deus, não é? Na sua totalidade, diferente daquilo que nós imaginávamos. Então, irmãos, esse é o grande e primeiro princípio. Em tudo, preste atenção nisso, por favor, não por causa das minhas palavras. Eu mostro vários textos para vocês observarem isso juntamente comigo. Nada começa na casa de Deus se não houver encargo. E encargo começa na presença de Deus. Essa é uma coisa que precisa ganhar o nosso coração. Nesse tempo intermediário que nós estamos sendo trabalhados e que nós precisamos cooperar com Deus na construção da sua tenda, Ele nos quer com Ele primeiro. As nossas reuniões de oração, elas não podem ser as mais esvaziadas, irmãos. Quando a gente vai fazer uma pipoca, o Adeudo vai distribuir um sorvete aqui, né? Ou lá, em outro contexto, uma outra coisa. Irmão, como enche, como dá gente? Se nós vamos fazer um churrasco, uma vez fomos fazer um churrasco, um almoço no Rio, nós tínhamos em torno de 500 irmãos no Rio, apareceu mais de 1000. Eu falei, de onde que veio tanto irmão? Tinha até macumbeiro no meio. Porque é um churrasco. Na semana seguinte, nós vamos marcar uma reunião de oração, tem 2. Aí alguém que é bem firme no Senhor, fala, irmão, onde tiver 2 ou 3, né, o Senhor está no meio. É verdade, tá? Poxa, irmão, mas tínhamos 500 na reunião do churrasco, na reunião de oração 2. Então aqui está o diagnóstico claro do nosso problema. Não há presença de Deus cultivada, então não há encargo. Não havendo encargo, não há edificação. Cessa-se a edificação por não haver encargo. E não há encargo porque nós não cultivamos a presença de Deus. Irmão, quando é que vai acontecer? Eu sei que vários de vocês já estão praticando isso, mas quando vai começar essa questão na nossa casa, de orarmos juntos, de cultivarmos isso, não é? De orarmos juntos. Quando é que a gente vai ter briga na reunião de oração? Eu quero orar, eu também quero. Quando é que vai acontecer isso? Essa está a nossa deficiência, porque esse é o primeiro padrão, esse é o primeiro modelo. Irmão, Deus estabeleceu isso. Isso não deve ser um peso para você nem para mim. Não pode ser um peso. O peso tem que ser no coração. É o seu Senhor, irmão, é aquele que te ganhou, é aquele que deu a vida dele por você. Por que o primeiro princípio é relacionamento com Ele? Por quê? Porque, irmão, Ele está nos preparando para um relacionamento eterno. Então, o primeiro é esse. Outra coisa, Ele é um Deus de sentimentos. Ele deu a sua vida por nós. É muito custoso, né? Olharmos, termos tempos de contemplação, tempos de comunhão. Abra a sua escritura, irmão. Esses dias eu estava lendo, eu até gostaria de, se eu encontrar hoje, eu vou depois ver no meu aparato lá eletrônico, eu vou ver se eu encontro essa mensagem do irmão George Miller. Irmão, me ajudou muito. Eu gostaria de encontrar, que eu gostaria de ler para os irmãos. Ele falando da comunhão dele, utilizando o princípio da palavra. Ele falou que ainda, George Miller falando isso, imagina eu. Ele falou que era muito difícil para ele esse nível de comunhão. Imagina George Miller falar isso, não é? O homem que leu as Escrituras 200 vezes de joelho. Então, ele entendeu que toda vez que ele vinha ao Senhor, ele tinha muita dificuldade para vir ao Senhor. E o Senhor começou a falar com ele sobre a questão das Escrituras, como deveria isso ser feito. Ele começou então a ter comunhão com o Senhor através das Escrituras. Ele encontrou uma facilidade tremenda, porque ele começava a ler os textos e aquele espírito de comunhão tomava ele e ele já estava em comunhão com Deus e ele ia cultivando aquilo e passava horas naquilo, né?
Era diferente, era pesado para ele quando ele lembrava que tinha que cultivar esse princípio de comunhão e tinha que sair do seu lugar para ir para um determinado lugar. Então, um princípio maravilhoso. Se eu encontrar isso, eu leio para os irmãos. Mas esse é o primeiro e principal motivo, irmão, para que haja edificação na igreja. Esse princípio de comunhão. Observe uma coisa. Aqui nós lemos, né? Sobe o monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas. Deus não vai dar as tábuas antes, vai dar depois. Mas esse princípio ele vai aparecer em outras partes. Vocês lembram quando Jesus, em Lucas capítulo 6, parece que a partir do versículo 12, Jesus foi escolher 12 homens para serem discípulos. Lembram disso? O que aconteceu antes dele fazer a escolha dos 12 homens? Ele passou uma noite em oração. Esse é o Senhor Jesus. Ele passou no monte uma noite em oração. De manhã bem cedo ele desceu e fez a escolha dos 12. Lucas 6, a partir do versículo 12. Você está vendo o princípio? Está vendo o princípio? Esse que eu citei, de Ageu, subiu ao monte. Eles estavam perdidos nas coisas. Eles receberam o encargo de subir a Jerusalém e edificar a casa de Deus. Ficaram com as suas próprias casas e deixaram a ordem de prioridade de lado. Começaram a edificar suas casas e largaram a casa de Deus. Qual é a maneira que Deus faz para restaurar isso? O primeiro princípio de edificação. O Senhor fala assim, subi ao monte, trazei madeira. Olha, o que é o monte? Esse monte é o monte da presença de Deus. Sempre monte na Bíblia tem referência com a presença de Deus. Não é? Então subi ao monte, esse é o monte da presença. Trazei madeira, que é a participação responsável, que madeira fala da natureza humana. Não é? A madeira fala da natureza humana, então eu tenho que subir ao monte da presença, trazei madeira, e diz assim, e edificai a casa. Olha como é que coisa estranha. Sobe-se para o monte da presença e se edifica a casa? Porque o primeiro princípio da edificação está no relacionamento entre o homem e Deus. É daí que nasce a obra, é daí que nasce a edificação. Então, irmãos, trazei madeira, né, ele fala, edificai a casa e dela me agradarei e eu serei glorificado. Ou seja, existe uma forma de verbalizar o glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E existe uma forma prática de se fazer isso. Essa forma é como nós buscamos ao Senhor. Nem que seja, irmãos, primeiro sozinho, que seja junto com a nossa esposa em casa e depois, quem sabe, junto com os nossos filhos também. E isso tem que ser algo que governe o nosso coração. É difícil falar disso, mas não existe um outro caminho. O primeiro caminho, o primeiro princípio estabelecido antes de Deus dar qualquer encargo, é o encargo de estar na presença dele. Antes de qualquer prática, é a prática da presença dele. Não temos como entrar em tantos detalhes aqui, vocês conhecem o tema, vocês conhecem o assunto, mas esse é realmente o principal de todos os fundamentos relacionados à responsabilidade que temos de edificar essa casa com Deus. Ele nos chama juntamente para edificar com ele. Paulo, você vai ver a mesma coisa. Por essa causa me ponho de joelho, né, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo se coloca de joelho por essa causa? Porque ele tem uma causa. Como é que essa causa? Temos a igreja, mas como vai ser edificada? Como vamos superar as nossas deficiências, irmãos? A nossa dificuldade? Você acha que as reuniões vão resolver o nosso problema? Elas não resolvem, irmão. Elas não resolvem, porque a reunião nós vamos reunir 1 hora, 2, quando muito 3, se o irmão Rogério estiver falando. Mas elas não vão resolver. O que resolve é a prática de cada um de nós, irmão. Essa é uma prática responsiva. Você e eu temos que assumir isso como encargo. Orar por você, orar por sua família, orar pela igreja. Senhor, edifica a sua casa. Senhor, lembra-te do teu propósito. Senhor, avança com a tua vontade. Irmãos, isso é uma prática como um dínamo, que à medida que você vai praticando, que você vai vivendo, daqui a pouco você está mergulhado nisso, você não quer mais outra coisa. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Você começa a ver as coisas acontecerem. A gente não consegue ver nada acontecendo, muitas vezes, porque elas não têm a base nesse princípio da vida sacerdotal. Porque não existe ministério levítico sem ministério sacerdotal. O ministério levítico está direcionado à casa, é o trabalho de servir a casa. Mas o ministério sacerdotal está direcionado a Deus. Então primeiro tem que ser um momento vertical, como nosso irmão falava mais cedo. E depois um momento horizontal. Não é assim? Como eu posso amar meu irmão que vê... como eu posso amar... Quem lembra o texto? Hã? Não é assim?
Porque se a minha relação com Deus é fraca, como vai ser a minha relação com os irmãos? Fraca. Se a sua relação de marido é fraca com Deus, como é que ela vai ser com a sua esposa e com a sua família? Fraca. Se a sua relação de esposa é fraca com Deus, como é que vai ser em relação ao esposo? As demandas que Deus está te fazendo são espirituais? Quem que vai te socorrer nisso? Quem vai me socorrer? O Senhor falou que você tem que se sujeitar ao seu marido. Aí você vai encontrar tremenda dificuldade para isso. Por quê? Porque na sua carne e na minha não existe princípio de sujeição. Sujeição não é inerente ao homem. Inerente ao homem é rebeldia. O veneno que foi colocado na nossa carne é exatamente esse. Sujeição? Como assim? É eu, hein? Não é? Mas como que podemos ser sujeitos? Temos a responsabilidade de ser. Mas como podemos ser? Com a ajuda daquele que quer nos socorrer. Aquele que é sujeito pode nos fazer ser também. Então, como eu posso ser um bom marido? Eu preciso ser um bom sacerdote, porque não tem um bom levita se não houver um bom sacerdote. Estamos entendidos, irmãos? Esse é o primeiro princípio, e que precisa ser escrito nas tábuas do nosso coração. Não adianta, irmãos, a sua esperteza, a minha, eu não sei se porque você fez uma faculdade, se você tem pós-graduação, ou se você é PhD em alguma coisa, se você tem pós-doutorado, não é isso que me impacta. O que me impacta é se você pode passar alguns minutos iniciais da sua vida na presença daquele que pode te fortalecer e te dar capacitação para que você possa exercer o seu encargo. Encargo como pai, encargo como marido, encargo como filho, encargo como esposa. Muitos encargos na casa de Deus. Como vamos exercê-los? Só com a responsabilidade. Estão me compreendendo, meus irmãos? Amém? Então, por isso que o Senhor chama Moisés. Moisés, sobe ao monte e fica o quê? E fica lá. Ele passa 6 dias, porque ele vai precisar, 6 é o número do homem, ele vai precisar chegar ao final dele mesmo. Observa uma coisa, você vai fazer alguma coisa na casa de Deus, você não tem muita oposição, alguma sim, mas não muito. Dobra os seus joelhos para orar, num determinado momento, você vê, telefone toca, pessoa chama no portão, várias coisas, movimentos começam a acontecer, sabe por quê? Porque o diabo sabe onde está estabelecida a derrota dele. Um povo que está unido em regiões celestiais em Cristo. Um povo que está de joelho, prostrado diante de Deus, é um povo forte, hein, irmãos? Um povo que prega bem, um povo que fala bem, um povo que tem uma boa doutrina. Isso não. Essencialmente não. Mas um povo que anda diante do Senhor, irmão, nós vamos começar a ver coisa que nós nunca vimos antes. Nós estamos mexendo com o Espírito. O Espírito do Deus eterno, aquele que tem as maiores das intenções, o que está mais interessado entre todos nós é o Espírito, não somos nós. Então, se a gente mexer com isso aí, no bom sentido isso aí, não é? Se a gente entrar nessa esfera aí, as coisas vão mudar, hein? Muda mesmo, não é brinquedo não, porque essa é a palavra de Deus. Então Deus manda que Moisés fique lá. E ao final de 6 dias, quando Moisés chega ao final de si mesmo, a nuvem o cobre, então falou o Senhor a Moisés. Agora vai vir o encargo, agora vem o peso. Agora quando esse homem descer, que ele chegar lá embaixo, o que vai ter que fazer? Um véu vai ter que cobrir o seu? Porque o que é glória? Glória é a presença do próprio Deus. E a presença de Deus agora está sendo refletida no rosto de Moisés, a ponto dele ter que colocar alguma coisa sobre o seu rosto, para que não seja visto. O que você acha que é isso? Onde é que ele arrumou essa glória? Foi ouvindo acerca das tábuas? Não, foi os 40 dias que ele passou na presença de Deus. Aí está a glória. Glória não vem quando você pede em louvor. Glória vem quando a casa está sendo adequadamente edificada. Se Deus descer a glória aqui, pode ser que muitos vão embora antes do tempo. Isso é muito sério. Então, realmente isso acontece com Moisés. Esse é o primeiro ponto. Anota isso. O primeiro ponto da nossa responsabilidade. Você pensou que era colocar a mão em alguma coisa? Não. É tirar as mãos. Tudo. Porque é lá na presença de Deus, é lá que nós temos luz. Não é lá que nós temos luz? Você não precisa dar uma palavra para alguém, você não precisa ajeitar alguma coisa na sua casa, eu na minha, não tem algumas coisas que estão fora de ordem. Onde é que você vai conseguir essa palavra? Essa palavra de vida eterna. Não é qualquer palavra. Esse kairos, essa palavra que vem num momento específico.
Essa palavra que você não tem, que você gostaria de ter para resolver uma determinada situação dentro da sua família. Você não tem essa palavra. Não adianta entrar com esperteza, que não adianta. Não é? Eu tenho uma manga, eu tenho uma carta aqui na manga. Não adianta. Essa palavra, ela vem do trono de Deus. Lembra do sumo sacerdote? Ele faz um caminho até o Santíssimo. Chega lá, ele fica lá. E com um sininho, e com uma corda esticada. Não é? Porque se ele morrer por lá, ninguém pode ir lá tirar ele, tem que puxar a corda. Esse é o lugar da presença santa de Deus. Então ele entra lá com 12 pedras no peito, né, o peitoral, não é? Aquelas 12 pedras, 2 aqui, né, sobre o seu ombro. Isso fala do peso do povo que está sobre o seu coração. Quantos assuntos nós, como sacerdotes, temos que levar diante de Deus? São aquelas 12 pedras. Ele entra lá porque ele tem esse trabalho de fazer, de interceder pelo povo. O povo está aqui, ó, pesando sobre o coração dele. Não é? Esse também é o princípio que deve pesar sobre o nosso coração, para que Deus edifique a igreja, que Deus edifique a nossa casa, a nossa família, que salve nossos familiares. Tem que ter peso aqui. Mas como ele consegue? Esse peso está tipificado nessas pedras. Onde é que ele vai? No Santíssimo. E quando ele sai do Santíssimo, o que ocorre, irmãos? Ele tem uma palavra de direção para o povo lá fora, porque ele entrou lá dentro. Viu o princípio? É o mesmo princípio. Então nós não temos uma palavra no átrio, irmão. Ninguém tem palavra no átrio. A palavra está no Santíssimo, está lá dentro da presença de Deus. É lá que Deus ordena todas as coisas. É lá que vem a luz, que vem a direção, que vem a graça, que vem o encargo, que tudo vem de lá. Amém? Você quer ter encargo? Sim ou não? Você quer ter encargo pelo Senhor? Esteja com o Senhor. O pastor não vai te dar esse encargo. O apóstolo não vai te dar esse encargo. O irmão mais simples, ninguém vai te dar esse encargo. Só o Senhor pode te dar esse encargo. Então você tem que comprar isso do Senhor. Comprar no sentido, vocês entendem. Nesse sentido, vocês entendem. Porque as virgens precisavam comprar azeite. O que aconteceu? Elas tinham azeite na lâmpada, porque todo crente tem azeite na lâmpada. Se é crente, tem azeite. Mas não tinha azeite de reserva na vasilha. Não estava sobejando o assunto. Era só o basicão, né? Era só o básico. Bom, já estou salvo, já a próxima oportunidade eu vou no céu. Não tem céu agora não. Quem te falou que tem céu agora? Não tem sangue, suor e lágrima. Deus vai repartir o negligente em 2 partes, porque ele não falou que tem céu, ele falou que tem responsabilidades a serem cumpridas, a serem assumidas, pela graça dele. Então, anote isso. Responsabilidade é conosco. Com quem é a capacidade? Fala para mim. Com o Senhor Jesus. Deu para perceber? Então não leva um saco de cimento de 200 quilos nas suas costas. Nem existe esse saco, né? Não leva isso nas suas costas, leva sobre o coração. Entenda que você é responsável, mas a capacidade vem do Senhor. Você precisa ser só consciente. Senhor, eu vou sentar aqui e vou comungar um pouquinho contigo. Eu quero aprender esse caminho de andar no Espírito, de viver no Espírito, de ser fortalecido no Espírito, de ser cheio do Espírito. Olha Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz, enchei-vos do Espírito. Aí depois você vai ver, ele vai falar de marido, de mulher, de filhos, de potestade, de principado, claro. Mas qual é o princípio básico? Enchei-vos do Espírito. Amém? Ninguém pode dar isso para a gente, irmãos. Somente o Senhor. Que haja essa consciência em nós, que nós precisamos dele, porque nós precisamos desse encargo. Amém? Nós precisamos desse encargo para nós mesmos, para a nossa família, para a igreja, nós precisamos. Então, esse é o primeiro princípio necessário para a construção da tenda, encargo. Encargo que somente é encontrado diante de Deus. Então, Paulo está de joelho. Por que ele está de joelho? Porque Paulo tem uma visão. Mas você viu que Jacó também tem uma. Mas Jacó tem uma visão, mas quer fazer um bom negócio e quer ir embora. Mas ninguém aqui quer fazer um bom negócio. O bom negócio mesmo é podermos servir ao Senhor da glória, não é? Esse é o maior encargo, é a maior glória que podemos ter, é a oportunidade de poder segui-lo, de poder servi-lo. Você quer alguma coisa maior do que isso? Não existe nada maior do que isso na terra, existe? Deus não só chamou você, Deus chamou você para servir com Ele. Isso não é glorioso, irmão, para nós? Isso é muito glorioso. Mas ele vê
Ele vê a casa, ele vê o mistério de Cristo, ele se coloca de joelho, logo de primeira. E ele entende, falava para os irmãos Macedo, ele entende que a primeira coisa que precisa ser fortalecida é o Espírito. Então ele ora para que os irmãos sejam fortalecidos no homem interior. Ah, se tem fortalecimento no homem interior. Vê que Paulo não ora para que a igreja tivesse uma experiência de negar a vida da alma, porque esse aspecto da cruz ele vem depois. Ninguém vai negar a vida da alma se primeiro não vive uma vida em comunhão com Deus. Quando você começa a andar, quando nós começamos com a oportunidade que o Espírito nos dá de caminhar na presença dele, nós começamos a conhecê-lo. E quando você começa a conhecê-lo dentro da sua grandeza, nessa experiência subjetiva entre você e ele, você começa a observar que vale a pena pagar um preço por essa comunhão. E aí é que entra a cruz. Deu para entender? Se você tentar puxar a cruz antes, meu querido, quem é que quer morrer, irmão? A cruz fala de morte. Ela tem um aspecto essencial porque a cruz, você observa a própria cruz, o próprio Senhor se subjugando a ela, porque é um princípio eterno da cruz, não é? Mas não por causa do pecado como nós. Mas nós somos pecadores, irmãos. A coisa está aí bem debaixo do nosso nariz, irmão. A nossa carne não melhorou em nada, queridos. Não é porque a gente vai nas reuniões que a nossa carne melhorou. A Bíblia nunca disse que a carne melhorou. A Bíblia fala que nós temos que nos fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que tem que se fortalecer? Porque senão aquele cheiro ruim de carne vai começar a exalar. Você vê como é? Ele nos colocou em Cristo, mas agora nós temos que cultivar essa vida. Se não cultivar essa vida, começa a aparecer uma outra coisa. Amém? Então temos que ser bastante cuidadosos aí. Não é? Bastante cuidadosos. Então a cruz, eu dizia, é uma sentença de morte. Como eu vou abraçar uma sentença de morte? A troco de quê? A troco do conhecimento de Cristo. À medida que eu conheço o Senhor, eu falo assim, não, realmente, esse campo vale a pena vender tudo por esse campo. Vale a pena vender tudo. Todas as joias que eu tenho, que eu considero como joias, vale a pena vender pelo Senhor. Por que você está tomando essa decisão? Porque você está conhecendo Ele. Lembra? Que é conhecer e prosseguir em conhecer. Não é só conhecer, tem que prosseguir em conhecer. E à medida que você conhece... Senhor Jesus, Senhor também é. Isso aqui é meu? É para você. E isso aqui também é um presente que eu dei para você. Isso aqui. Nas suas provisões da cruz, nas suas provisões da ascensão, nas suas provisões da ressurreição, quantas provisões temos? E o Senhor quer nos dar todas essas provisões, mas são provisões que é Ele mesmo. Então, esse princípio precisa ser bem compreendido, senão a gente vai ser sempre, ou vamos tomar uma posição de inimigos da cruz, porque ninguém vai pagar um preço por aquilo que não conhece e por aquilo que não viu. Nós entendemos a doutrina da cruz, mas nós não vamos querer levá-la, efetivamente. Você quer ver arrumar um problema, você pregar 2 horas sobre a cruz. Ninguém quer saber de ouvir isso, nem o pregador. Não é? Quando fala cruz, alguém fala cruz credo. Se tiver madeira, ele bate na madeira. Não é isso? Mas se você e eu conhecermos o nosso Senhor, a cruz passa a ser apenas um detalhe na nossa vida. Você vai falar, vale a pena pagar o preço por Ele. Ele é merecedor dessa glória. Vale a pena. Vale a pena. Aí vamos repetir, lá no finalzinho da nossa carreira, já com os cabelos em branco, vamos repetir assim, mesmo que me mates, essas são as palavras de Jó, confiarei em Ti. Olha isso, ele já não quer nem mais saber da vida. Vai morrer, qual é o problema disso? Vou estar com o meu Senhor. Mesmo que me mates, confiarei em Ti. Você está vendo? A vida ascensional e progressiva. Então, é na relação, irmãos. Nós precisamos encontrar. Minhas palavras são muito fracas para direcionar você esse caminho. Peça ao Senhor que te faça isso. Peça ao Senhor que confirme isso no seu coração. Nós não conseguimos encontrar outro princípio mais elevado do que esse. Se é Ele a edificação, se é Ele que edifica, é Ele os materiais, é Ele que está intencionado, a quem nós vamos recorrer para esse processo de edificação? Nesse primeiro princípio, que é o princípio de cooperarmos com Ele nesse propósito. Qual é? Ele mesmo. Amém? Ele mesmo. Oxalá Ele nos dê essa experiência, amém, irmão? Não só como eu estou falando, mas como ela deve ser na realidade espiritual, de fato. Amém? Vamos então voltar ao capítulo 25.
Deixa eu mencionar aqui uma coisa que eu preciso mencionar. Eu já havia falado mais cedo, mas eu preciso mencionar isso aqui novamente. Lembre daquela relação, daquilo que tem dentro da arca com aquilo que tem dentro de nós. Dentro de nós, na parte mais oculta, tem o espírito humano, não é? E ele tem 3 funções. Quais são as suas funções? Consciência, comunhão e intuição. São as 3 funções do espírito humano. O que é que nós encontramos dentro da arca? O que é que nós encontramos dentro da arca que está no Santíssimo? A vara de Arão que floresceu. O que mais? O maná. E o que mais? As tábuas da lei. E nós falávamos o quê? Que há uma íntima relação entre esses 2 pontos. Por que foi assim? A arca, você sabe que ela está no nosso espírito, porque Cristo habita em nós. Aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. 1 Coríntios 6, né? A partir do versículo 17. Então a arca está dentro de nós. Aonde? No nosso espírito. Se a arca está dentro de nós, olha a correspondência que existe, irmãos. Olha a correspondência. Então vamos lembrar novamente. Na consciência do Espírito deve estar o quê? A lei do Senhor, as tábuas da lei. Na consciência do Espírito deve estar o quê? Deve estar as tábuas da lei. O que mais? Na comunhão, na figura da comunhão encontrada como um dos elementos do Espírito, o fator comunhão, que o Espírito também ele foi dado para a comunhão. Na comunhão que está no Espírito, nesse órgão, comunhão, nós temos o quê? O maná. E o que mais? E na intuição do Espírito está o quê? A vara de Arão que floresceu, que fala da ressurreição. Então, se nos alimentamos, olha o que Deus fez, irmão, está tudo diante de nós. Olha o que Deus fez. Então, se nós temos um espírito faminto aí por comunhão, nós temos. Por que nós somos famintos por comunhão? Porque aí existe essa função no nosso espírito. Então, o que o espírito humano deve fazer? Comer do maná. Não é? E que mais deve fazer a consciência do espírito? Fazer o quê? Ter consciência da lei do Senhor, da lei escrita, não é? A palavra de Deus, que ela tem que habitar ricamente em nós, não é assim? E o que mais? Se temos comunhão, se comemos do pão, não é? E da palavra, enchemos a nossa consciência da palavra, o que acontece? Começa a aparecer em nós a vida da vara que floresceu. O que é? A vida de ressurreição. Aí você fala assim, você acorda de manhã e fala assim, bom, eu vou lá no centro de Macaé. Aí quando você põe o pé fora de casa, aí você recebe um aviso no Espírito. Você, mas o que é isso, Senhor? O Senhor parece que me falou algo. Pode ser que o Senhor mande você voltar, pode ser que o Senhor mande você estar diante dele um período, pode ser que o Senhor fale, não vai para lá agora por causa de alguma coisa que você não sabe. Essa é a intuição do Espírito. Isso não é parapsicologia, não. Isso é o Espírito Santo no seu espírito, te orientando por onde você tem que andar, os cuidados que você não consegue ver nada e Ele quer te guiar, Ele quer me guiar. Mas temos que estar nos alimentando do pão e o que mais? Consciência da palavra, tudo no Espírito. Para quê? Para que a vara da ressurreição, né, a vida de ressurreição, a vida do Espírito, possa então ser vista. Fala aí, irmão. Quando o povo lá estava pegando maná no deserto, estava olhando essa passagem, aí fala que tinha que pegar a porção diária. Sim. Tinha alguns que não obedeceram o Senhor e foram lá que quiseram pegar a quantidade maior, que no outro dia provavelmente não ter trabalho de pegar. Sim. Então isso também está relacionado à nossa comunhão diária. Exatamente. Exatamente. Sim. E interessante que quando aquela porção que passou Sim. no limite daquela família, né? Uhum. Era um para cada membro deles, aquilo cheirou mal no outro dia, né? Não sei se tem alguma relação com isso aí da comunhão. É o princípio do pão que não deve envelhecer. Tem gente que fala assim, irmão, há 20 anos atrás eu tive uma experiência. Há 20 anos, irmão? Já tem tempo, hein? Não é? Então esse é um pão da experiência de 20 anos, mas hoje já andou, não é? Não que aquela experiência não tenha valor, mas as experiências precisam ser... Irmão, quem sabe um dia a gente vai viver experiência diária com Deus, vocês gostariam? Sim ou não? Ou você vai ficar vivendo de pão velho? Não é? Da experiência, não o pão, porque o pão não é vil nem é velho. Mas eu digo a experiência antiga, não que ela não tenha valor, ela tem valor para o seu tempo. Mas e hoje? Qual foi a experiência que você teve hoje? Quando você estava orando? O que o Senhor te falou? Para que você falasse aqui para os irmãos ou para a sua família,
ou para você mesmo? O Senhor falou com alguém hoje aqui? Levanta a mão não, por favor. Será que o Senhor falou? Irmãos, e isso tem que ser uma prática da vida diária, da vida de ressurreição, irmãos. É o Espírito Santo agora que está fazendo esse trabalho. É vida ressurreta, todo o tempo. Não é que nós nos baseamos nas experiências, mas elas são sim necessárias. Se nós estamos sobre a palavra, se nos alimentamos de Cristo, qual é a experiência? Não é Cristo mesmo? Amém? Então é isso, Elias. Essa questão do pão é que ele não pode ser para outro dia, e nem pode ser o de ontem, e nem o de amanhã. Tem que ser o de hoje. Essa experiência diária de viver Cristo, se alimentar dele. Só o sábado que tem problema, né? Amém. Então, o capítulo 25, nós observamos também, eu queria mencionar outro ponto para os irmãos, que está relacionado a Timóteo no capítulo 2. Paulo fala assim, você sabe que Timóteo foi um discípulo muito próximo de Timóteo. E Paulo fala assim, filho meu, né? 2 Timóteo 2, a partir do versículo 1. Filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, isso mesmo, confia a homens fiéis e que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Você consegue ver os dois princípios? Olha, qual é o encargo de Timóteo? Timóteo vai dar continuidade ao trabalho que Paulo vinha realizando, não é? Mas o que Paulo fala primeiro? Filho meu, o quê? Fortifica-te na graça, né? Fortifica-te na graça, esse é o primeiro ponto. Se ele se fortalece na graça, certamente ele vai ter encargo para dar continuidade. E deu, tanto é que o Evangelho chegou até aqui hoje, não é? Passou por Timóteo, passou por homens que foram idôneos, que foram fiéis para transmitir com fidelidade, porque tem que ser idôneo para transmitir com idoneidade e tem que ser fiel para não modificar o modelo, passar o mesmo modelo que foi conferido, não é? Mas a primeira coisa que Paulo pede era que Timóteo fosse o quê? Fortalecido na graça. Fortifica-te na graça. E o que de mim ouviste, agora sim, nesse segundo momento. Anotar aí esse primeiro ponto? Depois vamos ruminar isso aí, não hoje, mas quem sabe entre as famílias, quem sabe entre as localidades, a importância que temos de ganhar esse caminho, irmão, diante do Senhor. Como o Senhor precisa nos falar isso novamente. E nos falar, e nos falar, e nos falar. Que o nosso coração seja ganho para esse ponto, que é o fundamental da nossa vida com Ele. As coisas vão mudar, irmãos. Porque Cristo é a nossa mudança. E se nós estamos em Cristo, vamos observar mudanças diariamente. Mudanças que são necessárias para a nossa vida. O tabernáculo não tá sendo erigido para lá no final em Apocalipse ele aparecer? Sim. Esse tabernáculo quem? É Cristo. Se é Cristo, e se o tabernáculo é um tabernáculo de reunião que fala de comunhão, qual é o primeiro princípio? Comunhão. Vida de comunhão. Amém? Então Moisés é chamado e esse é o primeiro princípio que você vê. O capítulo 25, ele então segue assim: então falou o Senhor a Moisés. Esse então é da palavra, é de uma letra só, que aparece no original hebraico e algumas traduções não aparecem. É a letra Val, que pode ser traduzida por também, por então, mas me chama muita atenção. Porque quando fala então, ele está dizendo que a partir de alguns acontecimentos começaram então acontecerem outros. Há um elo de ligação na palavra então do que aconteceu até agora, até o capítulo 24 no finalzinho, que vai acontecer do 25 em diante. Aconteceram muitas coisas na vida de Moisés, irmãos. Moisés teve uma vida, vocês lembram bem, para ser curto e objetivo, ele teve 40 anos para aprender a ser um déspota, não é? Alguém criado em toda a ciência do Egito, conhecedor de causa, mas Deus não quer nada de déspota. Deus quer um servo. Não é? E um dia que esse déspota tentou trabalhar na casa de Deus, você sabe o que aconteceu? Foi separar um do outro e matou um, só para tentar separar. Você imagina se ele vai brigar, não é? E matou um egípcio. Vocês lembram dessa passagem, amém? Vocês lembram disso? E isso tudo fala de uma figura maravilhosa. Por quê? Porque quando Moisés vem para edificar, ele vai aprender algumas coisas. A primeira coisa, não é a capacidade das coisas que você aprendeu no mundo. Tudo que você aprendeu no mundo vai ter que passar pela cruz. Vai ter que passar pelo crivo, pela prova. Se não passar e não sair do outro lado em ressurreição, não tem proveito para a casa de Deus. Você é inteligente, irmão? Que bom. Cuidado com a sua inteligência. No mundo você pode ter até um bom emprego com a sua inteligência. Na igreja você é capaz de destruir ela. Porque a igreja não é estabelecida sobre inteligência humana.
Os grandes problemas que são causados na igreja contemporânea não são causados por irmãos mais simples, não. São causados pelos grandes inteligentes, pelas grandes mentes. Aí que está o problema. Porque a igreja, vou repetir, ela é edificada com encargo de cada um dos filhos de Deus, independente do seu nível de maturidade. Cada um tem uma pequena porção de Cristo para oferecer para essa edificação. Mas quando é muito inteligente, eu já sei o que fazer, pode deixar, calma que eu já sei o que fazer. Aí que é o problema, aí que mora o perigo. Inteligência vamos usar lá para fora. Aqui é uma outra questão. Aqui é encargo, é peso no coração, é sujeição à palavra, é negar a si mesmo, é saber caminhar com outras pessoas, é ser sujeito uns aos outros, são outros princípios, você entende? Não precisa de inteligência, precisa do Espírito Santo no seu espírito. E na vida de comunhão e na palavra, essas questões vão sendo abertas para você e para todo o povo. Amém? Esse é um princípio maravilhoso. Então o que precisa ser feito com Moisés? Moisés precisa ser levado para um deserto. E o que Moisés vai fazer no deserto? O que Moisés vai fazer? Você acha que ele vai sentar lá, botar aquela coisa na cabeça de egípcio e ficar lá com uma coisa na mão? Não. Ele vai cuidar de quem? Quem lembra que ele vai cuidar? Porque Deus quer que gente que cuide de ovelha. Deus não quer um déspota, alguém, um senhor dos senhores. Deus não quer isso, não. Deus quer alguém que cuide de ovelha. Então ele passa muitos anos por lá. Quem lembra os anos que ele passou por lá? 40 anos, irmão. Alguém fala assim, não, porque Deus somou um déspota com alguém que agora sabe cuidar de ovelha. Não, foram 40 anos para desaprender o que era ser um déspota e aprender o que é ser um servo. Isso fala da cruz, porque quando diz aqui, então disse o Senhor a Moisés, irmão, então aqui parece que o Senhor falou na hora, né? O Senhor vinha nesse trabalho com Moisés há muito tempo, como vem na nossa vida. Deus não pode colocar peso de encargo sobre o nosso coração se o processo da cruz também não for trabalhado em nós, porque o que nós vamos fazer com esse encargo? De que maneira nós vamos desenvolver ele? Como nós vamos lidar com isso? Então o Senhor vem trabalhando conosco, entende, irmãos? Os processos da cruz, mesmo que a gente não goste ou não entenda, ele já vem se dando conosco, de alguma forma sim. Depois, nos aspectos mais profundos da obra de Deus, ele vai precisar nos dar mais clareza para que a gente coopere com ele, nesse entendimento. Mas no início, desde o início, de alguma forma, ele está trabalhando. Às vezes você, puxa, irmão, mas eu nunca entendi essa doutrina, mas você já sofreu? Você pode dizer que não entende a doutrina da cruz, mas você já sofreu algum processo? E você depois observou e falou, esse foi o Senhor que fez. Essa é a cruz. Amém? Não depende de você entender num primeiro momento. O Senhor já está trabalhando e trabalhou com Moisés. Foram 80 anos. Moisés achou que no auge da sua força ele ia edificar a casa de Deus, ele ia libertar os judeus, né, os israelitas que estavam em cativeiro. Mas o que o Senhor mostrou para ele? Que Deus não queria ele daquela forma. Agora Moisés está velho, 80 anos, já está com bastante idade para fazer aquele trabalho. 80 anos entre nós não é problemático, mas naquela época, 80 anos para fazer aquele trabalho, como é que ele vai fazer? Exatamente quando já te falta força, quando já não há condição natural. Agora você vai aprender, você e eu vamos aprender a contar com o Senhor. Não é assim que acontece? Não é? Enquanto tivermos as nossas forças, nós vamos contar conosco. O que o Senhor tem que fazer? O Senhor tem que quebrar essas forças. Quem sabe 40 anos calado, hein, irmão? Alguém que gosta de falar, você vai ficar 40 anos calado. Bom, já falei 40, então agora você vai ficar 40 calado. Alguém que gosta de fazer uma coisa, você não vai fazer mais isso. Será que o Senhor pode fazer isso? Faz mesmo, porque Ele quer servo, Ele não quer ninguém preparado, Ele quer preparar o servo. O servo não se apresenta preparado, você se apresenta como está, você vem como está e se apresenta ao Senhor. E é Ele quem vai te preparar da maneira dEle, como ninguém sabe preparar, apenas Ele. Vamos ver Mateus para a gente entender esse princípio da cruz, em Mateus capítulo 16. Esse então é o segundo princípio encontrado na edificação da casa de Deus, do tabernáculo. A cruz. Mateus 16.
Irmãos, como estamos só mencionando muito desses textos, não texto, mas o tema já é conhecido dos irmãos. Vamos apenas mencionando os textos e pontuando, né, os temas, porque eles são importantes para a nossa compreensão. Depois a gente pode ter muitos e muitos outros textos que fortalecem esse aspecto, não é? Essa questão da cruz, do processo de Deus abater o primeiro para estabelecer o segundo. Se Deus quer servidores na sua casa, Ele não pode contar com pessoas, né, que não abracem essa realidade, que não tenham essa consciência. Deixa eu lembrar aos irmãos um fato, antes de entrar ainda em Mateus 16. Quando Pedro tem em Lucas, no capítulo 5, aquela experiência, Pedro tem com o Senhor do barco, que ele vai para um lugar distante, várias experiências acontecem ali. Primeiro que ele está ouvindo Jesus à distância, na beira do lago, depois o Senhor Jesus coloca o barco na arrebentação, depois chama Pedro para uma experiência individual com ele, leva ele para as profundezas, né? E lá ele revela coisas tremendas para Pedro. Eu gosto muito de citar esse texto, porque ele tem algo maravilhoso. Quando Pedro vê o Senhor lá na experiência mais profunda, ele diz assim, ele fala assim, Senhor, ele usa a palavra Kyrios, que é Senhor. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E nós observamos que ele tem duas visões maravilhosas. Uma é que Pedro vê quem é Jesus, e a outra, ele vê quem é ele. Não é? Então, às vezes, nós achamos que ver a Jesus é algo muito espiritual, mas quando você vê a Jesus de uma maneira correta, você também vê a si mesmo. Nós vemos nele, né? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Glorioso, Ele é o Senhor, e por causa disso nós vemos a nossa própria indignação. São dois níveis de revelação que todo filho de Deus deve ter. Ver a Cristo de forma adequada é também encontrar a si mesmo. Ver a si mesmo. Por isso que ele fala, afasta-te de mim, Senhor. Em nenhum momento ele usava essa palavra, ele usa essa palavra agora, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. A cruz tem esse trabalho na casa de Deus. Ela tem o trabalho de anular, né? De anular a habilidade humana, de anular a condição humana, de dar consciência da condição humana, né? E estabelecer um outro princípio daquele que é. Então ele vê o Senhor e ele vê a sua própria indignação. Então aqui em Mateus capítulo 16, existem princípios aqui que permeiam todo o Novo Testamento, governam mesmo o princípio de que Cristo é a cabeça e o fundamento da igreja. O princípio que ele revela do que é a igreja, não é? Também esse princípio. Depois o princípio da cruz, porque a cruz é dada aqui para poder revelar e estabelecer a igreja, mas depois tem um outro princípio. A cruz também, não só a cruz do Senhor, a cruz que nós temos que carregar, a cruz que nós temos que levar. Olha aqui, Cristo tomou a sua cruz e por tomar a sua cruz, o que aconteceu? Nasceu a igreja. A igreja toma a sua cruz e o que nasce? O reino, que é Cristo, que é a esfera de domínio de Deus. Você vê? Então, o princípio que ele estabelece aqui é esse. Ele vai se mostrar como cabeça, que é a revelação que o Pai deu acerca do Filho. Depois ele vai mostrar que esse cabeça tem um corpo, e aí então ele revela a igreja. E quando a igreja e o cabeça aparecem, tem que aparecer a cruz. Por quê? Porque se a cruz não aparecer, a igreja não aparece. Mas a igreja aparece porque a cruz do nosso Senhor apareceu. O que é difícil aparecer é a nossa cruz. Então, quando nós não levamos essa cruz, nós temos o nome de igreja e somos a igreja do Senhor. Só que Deus estabeleceu a igreja para que ele tenha o reino. Dá para entender isso? O que é o reino? É a esfera de domínio de Deus. Onde Cristo está, aí está o reino. Se Cristo é abundante em nós, há a abundância do reino. A presença de Cristo, a presença de Deus é a presença do reino. O reino não é uma esfera física. O reino é uma esfera de domínio do Filho de Deus. Se o Filho de Deus domina a sua vida, essa é a esfera do reino. Você passa a viver o reino. Não estou me referindo ao reino milenar, que vem depois. Estou me referindo ao reino que já pode ser visto desde já. Porque o reino é uma representatividade legal daquilo que Cristo é. Se Cristo vive em nós, se Cristo nos substituiu, o que nós temos? O reino de Deus, temos o domínio. Deus domina as esferas da nossa vida. Começa na sua, na minha vida, vai ganhando as nossas vidas, e esse coletivo é quando a igreja não deixa de ser igreja, mas quando ela dá um passo a mais. Ela não é só a igreja, ela é o reino, ela é a esfera de domínio,
ela é a esfera de representatividade. Né? Ela é quem representa a Deus, agora ela representa a Deus. Tem igreja que representa a igreja, tem igreja que representa um determinado lugar, tem igreja que representa uma determinada bandeira, tem igreja que representa um pastor. Não é assim? Mas o que a igreja deve representar? A Cristo. Mas quando ela consegue representar a Cristo? Quando ela é ganha por Cristo, em todas as suas áreas. E à medida que ela vai sendo ganha, é nessa mesma medida que o reino vai sendo estabelecido. Então, quando essa igreja se expressa, ela expressa aquilo que é próprio no que ela foi constituída, em Cristo. Não é? À medida que Cristo ganha essa igreja, é à medida que ela expressa a vida do reino. Alguém pode falar assim, irmão, eu já sei todos os versículos onde estão escritos sobre o reino. Eu conheço todos os versículos, isso não vai te ajudar em nada. Nada. Por quê? Porque não é lendo sobre o reino, é tendo a vida absorvida por Cristo que você vive o reino. Deu para entender? Então, à medida que somos absorvidos por Cristo, é à medida que o representamos. E o que é essa representação? O reino de Deus. Esfera de domínio. Onde Cristo está, aí está o reino de Deus. Amém? Então, vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Capítulo 16, versículo 14 diz: E eles disseram, um João Batista, a pergunta que Jesus havia feito, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, e disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, olha, a primeira revelação é do cabeça. Ele recebe a revelação de quem é Cristo. Quem é Cristo? O Filho do Deus vivente. Ah, meu Pai te falou quem sou eu? Então agora você pode receber uma segunda revelação. Porque se não tem revelação de Cristo, falávamos isso para os irmãos, o problema também da igreja é porque ela é eclesiológica, ela estuda sobre igreja. E quando ela estuda bastante sobre igreja, quando ela está expert sobre o assunto eclesiológico, aí começa a desprezar os demais. Que ela só conhece igreja, e igreja não é nada. Você pode ter o templo, mas ele está sem a arca. Não vai adiantar nada. A arca está depositada em Obed-Edom. O templo está vazio. E como é que vai ser? O que é um templo sem a arca? É uma igreja sem expressão de Cristo. Então eu fico especializado em igreja, eu sei o que é a igreja, eu sei como ela se movimenta, como ela anda, eu sei que é um organismo, eu sei que cimento e tijolo não vai para o céu, e começamos a desprezar quem não tem nada com isso. Sabe por que é assim? Porque a formação não é cristológica, como eu falava mais cedo. A formação é eclesiológica. Não adianta, não vai resolver o nosso problema conhecer a igreja. Nós só resolvemos os nossos problemas quando nós conhecemos a Cristo. E a expressão da igreja, porque a igreja nós já somos, não precisa mexer nesse assunto mais. Agora, a expressão da igreja é vista e vivida na medida desse nosso relacionamento. Então começa com relacionamento e depois é um segundo princípio. Qual é? O princípio da cruz. Por que é o princípio da cruz, irmãos? Porque aquele que quer vir após mim, o quê? Então fala, puxa, irmão, então se esse é o princípio de estarmos com o Senhor, vamos estar com o Senhor. Mas quando você vai todo alegrinho subir no monte, o Senhor fala para você, você quer estar comigo? Você vai ter que negar você mesmo. E o Senhor mesmo vai nos ajudar nesse processo, amém? Amém? O Senhor, quem vai nos ajudar, Ele é o maior interessado, irmão, não é você, é Ele. Então é Ele quem vai nos ajudar. Amém? Então a gente vê esse segundo princípio na vida de Moisés. O que vai acontecer aqui? O pai revela a Pedro quem é o filho, mostrou a ele quem é o fundamento. Aí falou, Pedro, foi te mostrado quem eu sou o cabeça, então vou te mostrar o que é a igreja. Está dando para ver esse princípio, irmão? Primeiro tem que ver o cabeça, para depois ver o que é a igreja, porque senão não vai dar certo. Mas depois que Cristo aparece, e a igreja também aparece, e o Senhor Jesus diz, e sobre esta pedra, ou seja, essa revelação que o Pai deu a você de quem sou eu, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. É sobre essa pedra, sobre essa revelação. Quanto mais se tem revelação do cabeça, mais se cresce como corpo. Porque sobre essa revelação edificarei a minha igreja. Mas aí, claro que edificação tem outros pormenores, edificação
está relacionado com guerra. Se você quer edificar, se você quer cooperar com Deus, você vai enfrentar dificuldades. Por quê? Isso já está desde a tipologia. Você vê quando eles subiram lá para o templo para começar a edificar, o que aconteceu? Eles tinham que, com uma colher, né, fazer as paredes lá, e com outra tinham o quê? Uma espada. O que é isso? É porque enquanto edifica, tem o quê? Se estabelece guerra, irmãos. Se estabelece guerra. O inimigo não quer que você edifique. Você ir para a reunião, isso não traz problema para ele. Não que a reunião tenha problema, você deve vir. Mas ele não quer que você edifique. Ele não quer que você edifique. Você começa a edificar, você vai comprar barulho. Tem guerra. Então o que é que ele faz? Ele põe um general de guerra na frente. Javete Sabaote. Tem outro melhor do que esse? O general que vai à frente das nossas batalhas. Porque é ele quem vai fazer o quê? É ele quem vai nos guardar em todas as batalhas. Nós estamos numa batalha? Estamos. Mas quem é que nos guarda? É o Senhor. O inimigo se levantou, qual é o problema disso? Nós temos o Senhor, que é o general de guerra. Vai bem na frente da batalha. Você sabe que as patentes maiores sempre precisam ir atrás, não é? Quem vai na frente, você já sabe quem é, mas quem na frente vai desse povo é o Senhor da glória. General de guerra. Por isso que no livro de Ageu ele aparece 14 vezes, Javete Sabaote. 2 folhas. 14 vezes aparece a palavra Senhor dos Exércitos, porque eles estavam em batalha, eles estavam em obra de edificação, estava parando, e tinha que incentivá-lo. O Senhor falou, então vai, esforça-te, trabalhe, né? Que Javete Sabaote é com vocês. O general de guerra, o Senhor sabe que quando entramos em obra de edificação, entramos em guerra. E em guerra nós precisamos entender que existem 2 coisas em guerra, mencionadas para os irmãos. O que tem em guerra? Perda, toda guerra tem perda. E provisão. Ninguém vai para a guerra sem material bélico. Todo mundo tem que ir para a guerra armado. A guerra que lutamos, as nossas armas não são carnais, não é isso? Mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Uma delas é aquele primeiro princípio da edificação. A vida de comunhão com Deus. Essa é uma arma forte, não é? E onde que está a perda? Você tem provisão e despesas, 2 coisas. Você precisa de provisão porque você entra numa guerra. E você precisa de despesa porque você precisa estar consciente do preço que precisa ser pago. Então, viver com Deus vai nos trazer essa consciência que existe um preço a ser pago. Estamos em guerra, irmão. Não estamos na teologia da prosperidade como alguns pensam. Estamos em guerra. De vez em quando fica um soldado para trás. Já olhou, já viu isso? Agora, essa perda que se refere aqui, a provisão é porque se estamos em guerra, precisamos de um material bélico. E o material bélico nosso é o próprio Senhor. Agora, e a perda? O que deve ser? A perda da nossa própria alma, porque a vida de comunhão com Deus, não é? Ela se contrabalanceia com a vida de aceitação da perda, da cruz. Porque se o Senhor vai edificar Cristo em nós, algo de nós vai sair de cena. Então, esse sentimento nós temos que ter muito claramente. Se quisermos uma obra de edificação onde Cristo vai sendo formado, alguma coisa em mim está sendo destruída. Sim ou não? Então você tem provisão que é Cristo e tem despesa que é o preço da sua própria alma. Lembra? Aquele que perder a sua alma, ganha-la ou acha-la. Está vendo? Você vai perdendo aos pouquinhos. É o preço que vai ficando da grande batalha. Mas à medida que um vai diminuindo, o outro vai crescendo em Cristo. Então esses 2 princípios são muito importantes na vida cristã. O assunto da cruz ele vai falar aqui, vira a página, você vai ver. Quando Pedro fala, tem compaixão de ti, Senhor, porque essa não é uma obra para ter compaixão da alma. Essa não é uma obra para manter a existência intocável. Essa não é uma obra para se passar e ficar intocável. Essa é uma obra onde o Senhor está destituindo o primeiro e estabelecendo o segundo. Amém, irmãos? Mas o Senhor sabe fazer isso como ninguém. E ele, porém, disse, voltando, disse para Pedro, vamos olhar aqui, por favor, versículo 22. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Quando Pedro utiliza essa expressão escândalo, preste atenção, já vou terminando, irmãos. Quando ele utiliza essa expressão escândalo, nós observamos que o princípio da cruz aqui está presente. Por quê?
Porque Pedro não quer permitir que Jesus, que está conectado à vontade de Deus, ele acabou de passar no jardim de Getsemani, não é? E lá ele falou algumas palavras para o Senhor e não foi possível que aquilo passasse dele. E ele entendeu. E o Senhor Jesus era um homem obediente. Então ele seguiu esse caminho do Gólgota e foi em direção à cruz. Ele precisava ir em direção à cruz. Mas olha o que acontece. A vontade de Jesus, a vontade do Senhor Jesus está conectada à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o Senhor Jesus passe pela cruz. Você está vendo? É isso que está acontecendo aqui. Mas quando Pedro está diante dessa cena, quando ele tenta impedir a Jesus, o Senhor utiliza uma palavra, que é a palavra escândalos. Aqui tem o princípio da cruz, para que a gente possa entender isso de maneira mais diminuta, de uma forma mais simples. O que é a cruz? A cruz é um instrumento, a palavra escândalos é uma palavra que é para traduzir, na nossa tradução aparece escândalo mesmo, mas o original é escândalos. E a palavra escândalos, a tradução dessa palavra ao pé da letra é uma armadilha. Como aquela armadilha que eu estava citando agora há pouco, aquela armadilha de fechar nos pés de urso. Me serve de escândalo. O que ele quer dizer com isso? É uma armadilha. Pedro é uma armadilha nesse momento. Para quê? Para que a vontade de Jesus, que está conectada à vontade de Deus, que é que ele vá à cruz, não seja concretizada. Então o que é a cruz? A cruz é um impedimento de você fazer alguma coisa que você gostaria de fazer. Existe uma armadilha, existe alguma coisa colocada diante de você que não te permite ir. E Pedro está sendo uma armadilha para Jesus nessa hora. Por isso que ele utiliza a palavra armadilha, escândalos. Entende, irmãos? O que é a cruz de uma forma mais simplificada possível, que poderíamos dizer aos irmãos? A cruz é um objeto que Deus sempre utiliza nas mãos do Espírito Santo para nos fazer cair dos nossos objetivos. Se o Senhor permitir que a gente trafegue em direção aos nossos objetivos, nós vamos perder os objetivos dele. Então o que faz a cruz? A cruz não permite que você siga nos seus sonhos, nas suas maneiras, nos meus modelos, nas minhas formas. É isso que a cruz faz. A cruz é uma armadilha para nos fazer cair. Cair da graça? Não. Cair das nossas próprias experiências. Você quer ver uma coisa? Um desafio aparece diante de você e você começa a insistir com uma determinada habilidade natural. Você tem a palavra para resolver esse problema. Então você começa a insistir com aquilo. Insiste, insiste, insiste. E você observa que toda vez que você insiste com aquilo, toda vez dá errado. Você insiste e dá errado, insiste e dá errado. Isso é uma cruz para você. Você precisa ter olhos abertos para isso. O Senhor estabeleceu um escândalos na frente para que você não vá adiante. Você não consegue ir adiante. Você diz, vou fazer assim, você faz, dá errado. Assim, vou fazer assado, faz, dá errado de novo. Por quê? Isso é um escândalo, isso é uma armadilha colocada diante de você para que você não siga avante. Por que o Senhor não quer que você siga avante? Porque isso não é o modelo dele, não é a forma dele de trabalhar com você e comigo. Qual é a forma dele? Ele quer que a gente vá para ele, estar com ele, em comunhão com ele, ouvir dele, caminhar com ele, entender as questões com ele, receber dele a palavra de direcionamento, para seja qual for a circunstância. Toda vez que você e eu insistimos com alguma coisa que não está conectada ao propósito de Deus, é a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Pedro era essa pedra que queria fazer Jesus tropeçar. Se Jesus não vai ao Gólgota, o próprio Pedro está com grandes problemas. O próprio Pedro não tem salvação. Jesus precisa ir, por isso ele fala, você está me servindo como uma cruz, como uma pedra de tropeço, como uma armadilha para me fazer cair do meu objetivo. Agora, quando o seu objetivo está conectado a Deus, aí a cruz não se interpõe. Entende isso? Quando você tem a visão de ir em direção ao propósito do Senhor, então não vai se interpor. O que vai se interpor são outras situações para que você não avance. Mas em nome do Senhor Jesus você vai avançar. Porque você tem no coração algo que te governa, e esse algo é a vontade de Deus. Então o Senhor de todas as formas vai te ajudar para que você atinja o objetivo. Mas se você insiste com a tua vida natural, eu insisto com as minhas espertezas, com os meus modelos, com as minhas formas, toda hora tem uma cruz, toda hora tem um processo para não permitir que eu vá à frente. Essas são as mãos que estão perfuradas por cravos, que nos trata com amor. O Senhor não quer nos perder, ainda que nós insistimos
né? Ainda que nós insistimos nessa perda, mas Ele não vai nos perder. Ele vai sempre nos manter. E a maneira de nos manter é com a cruz e esse caminho estreito que é estabelecido para nós. Amém? Ele, porém, voltando, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. Claro, porque quando Pedro entra na naturalidade, ele permite que Satanás aproveite, porque ele é a serpente que se alimenta de pó. Toda vez que tem pó, tem serpente. Tem alimento para a serpente, aí está ela. Se não tem lugar para ela, vai morrer de fome, mas se tem pó, toda vez que tiver pó, tem alimento, tem prejuízo da serpente. Então ele entra por trás de um sentimento de Pedro. Você vê que ele fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. Ele está falando com Pedro. Mas como assim? De que forma Satanás está presente? Porque Pedro deixa pó, Pedro deixa o caminho da naturalidade, Pedro quer impedir o Senhor da sua obra. O que o inimigo faz? Imediatamente se apresenta, porque é desse pó que ele se alimenta. Por isso que conhece o homem tão bem, se alimentou do homem a vida toda. Por isso que é uma serpente no Éden e lá no Apocalipse é um dragão com 7 cabeças, tanto que comeu pó. Que o Senhor nos guarde, nos ajude a viver no caminho adequado da espiritualidade, né? No caminho da dependência, de olhar para o Senhor e depender dEle, não depender da mente caída, não depender da naturalidade, não depender dos sentimentos, eu senti isso, eu senti aquilo, não é depender disso, é fé no Filho de Deus. Amém? Irmãos, 9h30, acho que nós devemos dar uma pausa, pararmos, né? E voltamos amanhã para o prosseguimento, como os irmãos entendem, não é? Amém? Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor e amanhã nós seguimos com a outra parte, se o Senhor nos permitir. Senhor, te damos graças em nome do Senhor Jesus pelo tempo precioso que o Senhor nos concede. Nós encomendamos tudo que falamos e ouvimos aos teus cuidados. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. E voltamos, reiteramos que sem ti nós nada podemos fazer. Esses 2 pontos, Senhor, que tivemos lendo aqui, essa questão relacionada à nossa vida contigo. Senhor, eu quero te pedir de uma maneira muito especial nessa noite, junto com meus irmãos. Restaura a nossa vida de comunhão contigo. Senhor, restaura a vida de comunhão com o Senhor. Abre os olhos, Senhor, do nosso entendimento, para que possamos ver o tamanho da necessidade de estarmos diante do Senhor. Nós queremos sim, Senhor, ajudar, cooperar com o Senhor no estabelecimento dessa tenda, que é a sua vontade desde a eternidade. Então nós pedimos a Ti, Senhor, entendendo que esse é o primeiro e grande princípio, que é o princípio do relacionamento. Senhor, nos ajude nisso, por favor. Por misericórdia, por amor ao Teu nome. Senhor, atrai-nos para Ti. Atrai o nosso coração para Ti. Por favor, Senhor, nós pedimos ao Senhor. Nós temos visto quanto tem dado errado os nossos caminhos fora dessa dependência. Nós não queremos caminhar como cristãos nominais. Nós queremos caminhar como cristãos espirituais. Esses que cultivam a Tua presença, esses que recebem também na Tua presença encargo para cooperar contigo nesse maravilhoso propósito. Senhor, como temos sido falhos na nossa vida de comunhão contigo, mas nós pedimos a Ti uma vez mais, nos ajude, Senhor, abra os nossos olhos, impacte o nosso coração com Seu Santo Espírito, nos mostra, Senhor, se nós não vimos ainda, nos mostra de uma maneira contundente o quanto nós precisamos estar contigo. Às vezes queremos estar com os irmãos, Senhor, às vezes queremos estar na comunhão, mas não queremos estar contigo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não queremos usar a Ti, Senhor. Não queremos ter de Ti, Senhor, forças para fazer as coisas. Queremos ir a Ti só por amor, só por Te amar como de Ti fomos amados. Senhor, nós oramos essa noite, em nome do Senhor Jesus, restaura a comunhão do Seu povo contigo. Que seja um povo de oração, que seja um povo de comunhão, Senhor. Que seja um povo que esteja aos Seus pés nesses dias últimos sobre a terra, nesses dias difíceis sobre a terra. Senhor, o que será de nós sem o fortalecimento do homem interior? Senhor, pedimos ao Senhor, nos ajude. Esse segundo aspecto, esse aspecto de negarmos a nós mesmos. Quantos e quantos anos temos ouvido isso? O Senhor não vai falar para nós uma coisa nova, Senhor.
O Senhor sempre vai tocar naquilo que nós precisamos e não naquilo que nós gostamos e não naquilo que queremos. O Senhor vai tocar naquilo que precisamos. O Senhor nos dê boa disposição no coração para abraçar o negar da vida da alma. Por amor ao Teu nome, por amor ao Teu nome numa forma prática. Não queremos só dizer nas nossas orações que Te amamos, Senhor. Nós queremos dar prova ao Senhor que esse amor está no nosso coração derramado. Dizer ao Senhor que amamos a Ti, carregando a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos, para que o Senhor tenha preeminência entre nós. Ajuda-nos, Senhor. Erga esse tabernáculo com a cooperação dos Seus filhos, daqueles que andam contigo e que negam-se a si mesmos. Abra os nossos olhos para compreender isso com mais detalhes. Fale a nós pelo Seu Espírito de uma maneira que só o Senhor sabe falar. Nós encomendamos essas palavras a Ti e a nossa própria confiança. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.